Afinal, o OKR, ele é uma modinha ou uma ferramenta útil? Cara, para mim o OKR é tipo gestor que quer implementar gestão por resultados, estilo Falcone, mas não quer admitir, quer ser culpa uma coisa que é modinha no Vale do Silício. O caminho natural, você primeiro começa a ser modinha, todo mundo usando, e aí a gente vai aprendendo como sociedade. Pedir demais, querer que uma metodologia cagada pelo Vale do Silício resolva o troço. Cara, pra quem tem um martelo, todo parafuso é um prego. É isso aí, cara. Nosso Olha o Guilherme chegando aí. Agora dá pra ver tudo. É isso aí, pessoal. Oiê. Olá. Quem é essa moça loira aí, pô? É a tempestade. Ororo. Vamos lá, então. Monroe. Pessoal, esse aqui é o primeiro episódio do Fim da Firma, o programa da Target You, onde a gente fala sobre passado, presente e futuro do trabalho, das organizações e fala muita besteira também. Né? Tá todo mundo já tinha cansado da minha apresentação inicial. Para a gente começar o primeiro programa, a gente escolheu um tema que de vez em quando surge em nossas conversas e surge também no trabalho com alguns clientes que a gente tem na área de tecnologia, de startups, que é o famoso OKR, né? O OKR. Né? Alguém quer explicar como entende primeiro o OKR? Talvez o pessoal não tenha familiaridade com o OKR. Não sei se o Danilo ou o Davi querem explicar um pouquinho o que é o OKR. Deixa quieto, não vamos explicar nada. Eu acho que a explicação do OKR já está na internet, está por aí. Quem quiser mais se aprofundar mais nisso, pesquisa por aí. Podemos colocar aqui na descrição do vídeo, né? O OKR do Google lá no WeWork. Eu vou colocar essa descrição e para quem tiver alguma dúvida, é uma referência possível. Né? A referência do WeWork é legal mesmo. Mas a gente pode dar uma referência boa e referências não boas, assim, para confundir a cabeça. É isso, vocês vão ter que descobrir qual que é a boa, qual que é a ruim. Essa é uma boa ideia, gostei. Pode, uma pegadinha. Mas acho que a pergunta que eu tenho para a gente bater papo aqui é, afinal, o OKR, ele é uma modinha ou uma ferramenta útil para as empresas, organizações que querem, enfim, trabalhar com estratégia de maneira mais estratégica? O que vocês acham? Quem quer começar? Modinha, com certeza é modinha. Com certeza é modinha. Com certeza, Davi, modinha. Acho que como ferramenta tem pouca utilidade. Cara, para mim o OKR é tipo gestor que quer implementar gestão por resultados, estilo Falcone, mas não quer admitir, quer ser cool com alguma coisa que é modinha no Vale do Silício e quer trazer o OKR. Ele fala que é OKR, mas no final ele acaba cobrando a galera de, pô, tem que atingir o OKR, não bater o OKR. Então, na cabeça dele, esse gestor é uma meta, né? Mas ele tá chamando de OKR, porque é cool, é bacana, tá no Vale do Silício. Google faz, né? Então, seguindo nessa linha, não é o OKR o problema, é a implementação dele. Eu acho que o conceito sim é interessante, mas se o objetivo é dar foco para a organização e dar clareza de prioridades, acho que é mais fácil dizer o que é importante, né? O que é prioridade, ao invés de criar uma meta artificial, um resultado que precisa ser atingido ou que se deseja atingir. Então, acho que existem formas mais úteis de aplicar e resolver o problema que o OKR pretende resolver. Não acho que... Cita uma delas. Cita uma delas, né? Boa, Danilo. Então, já que ele está metendo o pau, que ele ofereceu uma solução, né? Eu acho que, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma organização e a gente tem como foco, temos um produto por assinatura e a gente quer aumentar a aquisição de clientes, né? Ao invés de dizer que eu tenho o objetivo de maximizar, de aumentar a aquisição de clientes e colocar um result que eu quero chegar, que é um result de, sei lá, 100 mil assinaturas, eu posso dizer simplesmente que eu gostaria que as pessoas dentro dessa organização, quando tivesse que fazer uma escolha entre OKR,
quando eu tivesse que fazer uma escolha entre aquisição e outra coisa, que priorizasse iniciativas de aumentar a aquisição. Então, eu acho que o OKR, ele mescla uma tentativa de prever e controlar o futuro, né? Então, eu quero chegar nesse resultado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não assume isso, né? Ele fala, pô, mas é um desejo, então é tipo, vamos chutar alto para chegar lá, mas daí é uma coisa que está no meio termo, assim, entre algo que quer ser cool, mas que, ao mesmo tempo, não quer abandonar o velho, a boa e velha meta. Essa é a minha visão. Eu acho que é mais útil especificar prioridades e trade-offs, do tipo, entre aquisição e iniciativas que aumentem a aquisição de clientes, iniciativas que aumentem a retenção de clientes, vamos priorizar iniciativas que aumentam a aquisição, por exemplo. Acho que é mais útil trabalhar dessa forma do que especificar um resultado, etc. Aquele formato even over, né? Isso. Acho que sim. Para mim, cara, eu vejo que eu não descarto o OKR do jeito que você descarta, Davi. Eu acho que Eu também não. Cara, ele é um formato que pode disparar conversas interessantes sobre estratégia e priorização. Agora, pode ser você seguir uma série de condições, né? Eu acho que normalmente as condições são ignoradas, né? Somente o que a gente vê hoje no Brasil em geral. As condições que eu digo não usar o OKR como avaliação de desempenho individual, não atrelar ele à recompensa ou punição, não considerar que você tem que atingir 100% do OKR, né? Porque até o Google fala, né? Entre 60% e 70% é o que eles chamam de sweet spot dentro do OKR, né? Então, se você atingir 100%, você já está fazendo cagada, né? Mas desculpa te conseguir trabalhar né, o OKR como um processo de conversa, negociação de cima para baixo, de baixo para cima, né? Então, todas as condições para você seguir, para mim, são fundamentais para o OKR disparar conversas importantes sobre o que é importante. No final, você vai ter lá, não uma lista... tem uma outra condição também que às vezes as pessoas erram. Usa o OKR como se fosse uma lista de tarefas compartilhada, um plano de ação. Cagada, né? Na verdade, mas tem gente que consegue usar isso. E você revisitar o OKR, né? Pelo menos a cada 3 meses, até às vezes com menor ciclo, né, de revisão. Então, todas as condições, para mim, tornam o OKR, se você segui-las, torna ele algo útil e interessante. Eu penso como o Rodrigo. Eu também penso como você. Eu acho que é uma ferramenta, ainda mais para estruturas hierárquicas rígidas, que se você quer promover esse diálogo entre a estratégia da organização e a atitude das pessoas que fazem parte da organização, de uma maneira que dá um pouco mais de liberdade para que as pessoas listem ali de que maneira, né, qualitativamente elas vão buscar atingir aquilo. Então, para uma estrutura hierárquica forte, eu acho que se você seguir aquilo que o Rodrigo falou, eu acredito que pode funcionar assim. Para mim é uma ferramenta, para mim é um artefato da organização, e fugindo desses antipadrões, tem sucesso de você começar, né? Agora, para mim também é importante. Eu acredito que o começo de uma iniciativa ela faz toda a diferença, né? Quando você citou estabelecer stretching goals aí, né? De nunca colocar key results que sejam facilmente atingíveis, talvez seja um segundo passo de uma implementação de OKR, sabe? Eu vejo que OKR, assim como pelo menos nas organizações que já entraram em contato conosco, falando sobre esse tema, eu sinto que o problema não é essa questão de modinha ou não, mas parece comum nas organizações elas abandonarem iniciativas. Eu acho que esse é o problema maior, sabe? Implementa uma iniciativa e depois começa a cair em desuso, começa a não colocar energia, a iniciativa não passa pela fase inicial de turbulência que ela vai sofrer e não tem jeito. Não amadurece, né? Não amadurece na organização. E daí, no começo, a galera vai fazer, sim, uma lista de tarefas. É comum. Tem tem alguns casos aqui no Brasil, inclusive, que pessoas reportando isso de dentro da organização. A VP de pessoas da Viva Real escreveu um post sobre isso, né? E o que eles identificaram no início era exatamente isso. Fizeram uma listinha de tarefas. Então, não era qualitativo os objetivos, né? Então, aí não funciona mesmo.
Não era um objetivo, né? Era meio que Sim, caminhos. era uma tarefa, é uma atividade. Plano de ação. Outra coisa que eu não gosto na implementação de OKR aqui é esse foco nos objetivos da organização, top-down, primeiro. E não tanto a energia nos OKRs das pessoas individuais. Porque eu acho que o que liga uma coisa a outra é você focar nos OKRs individuais. Pô, não sei. Barão, você tá muito quieto. Segura aí, Davi. Deixa o Barão falar. Tá quietinho. Ouvindo vocês. Cara, eu acho assim, eu acho que é modinha, mas não necessariamente porque modinha é ruim, entendeu? É modinha. Sem dúvida. Que o Google faz, blá blá blá. Mas tudo bem, eu acho que tem coisas boas que saem disso também. Eu não acho que, assim, eu acho que tem gente que emprega mal o OKR, né? Eu acho que esse que é o problema, assim. Usa como se fosse Falcone ou To-Dos, né? Acho que é bem isso. Assim, eu vou abrir meu To-Doist pra ver se alguém me dá um dinheiro, assim. Porque, porra, tem um To-Do pra caralho lá, mas ninguém me dá dinheiro por causa disso. Tem empresa que faz isso, tem uma lista de To-Do lá e acha legal pagar a grana pra galera, assim. Cara, eu vejo um valor, assim, nessa ideia, não só de OKR quanto de metas, apesar de ser tosco o sistema de metas e tal, mas eu vejo um valor que pelo menos é uma iniciativa no sentido de dar alguma clareza para as pessoas, assim, alguma direção. Claro, tem N problemas que vêm daí, mas essa iniciativa de querer tornar a coisa um pouco clara, eu acho que é interessante. O que eu acho que é o problema é a gente se apegar a isso demais, assim, no sentido de achar que é isso que dá, tá escrito em pedra, né? Que é algo que é um resultado que precisa ser perseguido e não uma direção que está sendo apontada. Então, eu acho que essa coisa do fundamentalismo em torno da meta ou do OKR e tal é o grande problema, assim. Mas eu acho que, puta, super vale a organização testar, cara. Vai testando, vendo como é que isso se dá. Acho que tem umas armadilhas que são bem típicas, assim, do tipo, misturar isso com grana, né? O que é um problemaço, assim, porque se a organização já usa a meta atrelada à grana, como que ela começa a usar o OKR não atrelada à grana? Ela vai ter duas dimensões, uma dimensão de meta? Tem que abrir mão, né, cara? Tem que abrir mão disso. É difícil. Sim, mas tem muitas distorções que vêm da ideia de você atrelar bônus e mesmo, né, do outro lado, punições ao OKR. Né? Tem uma série de efeitos colaterais indesejáveis, a gente pode falar deles, mas o Davi estava querendo incomodar também. E eu acho que isso que o Danilo falou da coisa do OKR individual, eu acho que ele tem um valor, mas eu gosto mais quando tem uma referência assim do tipo, existe um OKR da organização ou existe um OKR do time e as pessoas criam seus próprios OKRs para dialogar com isso. Óbvio, mas é isso. Na construção e criam seus próprios para dialogar. Eu acho que criar a primeira criação ser individual, eu acho que é esquisita, assim, do tipo. Não, se eu dei a entender isso, não era o que eu quis dizer, não. O que eu quis dizer foi exatamente o que você está falando, que você vai gerar a relação entre esses OKRs corporativos do time e depois para a pessoa e dar essa oportunidade para ter essa conversa, entende? Mas o que eu quis dizer naquele momento é que eu sinto falta de, às vezes, não ter essa ligação. As empresas começarem só com o OKR da organização e não chegarem até o OKR dos indivíduos, entende? Isso que a gente, voltando um pouco aí no ponto de ser modinha, você, Barão, falou de a gente não cair em umas armadilhas que já estão começando a ficar conhecidas, né? Eu acho que é o caminho natural. Você primeiro começa a ser modinha, todo mundo usando, e aí a gente vai aprendendo como sociedade. O que funciona, o que não funciona. Bom, mas quanto maior o volume... É modinha, todo mundo cria sua pista de kart, aí vai todo kart à falência. Pois é, mas uma hora ela vai à falência, é isso que eu estou querendo dizer, entende? O que vai sobreviver é só aquela prática que funciona. Esses relacionamentos do OKR com meta individual, por exemplo, eu não acredito que isso vá sobreviver, entende? Com o tempo. Claro que tem empresas que estão testando, estão fazendo isso, e eu vejo o lado bom se alguém fazer esse teste e a gente aprender com o erro do outro, né? Eu acho que recentemente até vi uma empresa que estou fazendo um trabalho, os OKRs criarem um certo
uma certa distração na galera, assim, né? Então, é como você vê algum OKR ser atribuído para toda a organização, né? Um OKR mais macro, assim, né? Como eu falei, o exemplo da aquisição. E depois os times têm que fazer um desdobramento disso, né? Então, cada time precisa criar seus OKRs relacionados a esse OKR da organização, né? Mas aí, o que acontece aí? Você tem numa organização diversas áreas de suporte, que às vezes elas não estão atuando na questão principal da organização, né? E daí a galera fica numa noia de, ai meu Deus, a gente não está contribuindo para o objetivo macro da organização, e rola uma cobrança, tipo, você precisa fazer isso, mas ao mesmo tempo, mas eu tenho um monte de outras coisas aqui que são super importantes, que estão aqui, que fazem muito mais sentido, e eu vou deixar de abrir mão disso para trabalhar no OKR, que não faz nenhum sentido, ou que é menos importante do que eu estou fazendo. Então começa a criar uma noia na galera, assim, de, vamos, todo mundo precisa estar remando pro mesmo lado, mas, cara, as coisas não são tão redondinhas assim, entendeu? Não vai ser cada indivíduo da organização que vai conseguir contribuir para esse objetivo que foi estabelecido. Até porque quem definiu o OKR, normalmente numa organização, do nível de organização, é um executivo, é o diretor, é aquele cara que tem uma visão super ampla da organização, mas uma visão rasa, né? Uma visão... Ele não sabe que acontece um monte de coisa ali no front que não tem como a galera abrir mão para trabalhar num objetivo macro, entendeu? Acho que isso é difícil você, às vezes, criar esses OKRs de times que estão longe do core, né? E relacionado com os OKRs principais, concordo. E também é preciso entender que o OKR, então, ele está, de uma maneira ou outra, comunicando uma estratégia deliberada, né? Uma estratégia intencional, normalmente de um grupo de diretores, de CEOs, enfim, C-suite para baixo, né? E, claro, existe esse diálogo, existe essa negociação, mas ainda é uma estratégia deliberada, não é aquela estratégia mais emergente, onde você está testando uma série de coisas e, de repente, coisas que você nem imaginava, não estava nem, digamos assim, objetivos que não estavam no seu radar, eles aparecem como sendo grandes oportunidades que precisam ser exploradas. E aí você precisa ter mecanismos para que essas informações, essas estratégias emergentes, elas sejam também conversadas, discutidas e talvez se tornem parte de uma estratégia mais deliberada, mais intencional. Então, não acho fácil você aplicar o OKR. Eu acho que é muito comum você cair simplesmente no vício de utilizar ele como meta. Eu não sei, Danilo, se é possível você começar fazendo errado e depois ir consertando, né? Então, começar a usar o OKR como meta, ligado a bônus, não sei o que, papapá. Por isso que eu tenho um pouco medo do OKR individual logo de início, porque a tendência nossa é associar com recompensa e punição e achar que isso está ok, que isso não vai gerar distorções, não vai gerar otimização local, tanto no espaço como no tempo, enfim. Então, uma vez que você começa com o OKR, eu acho que é muito fácil as empresas, principalmente as que já utilizam metas, bônus, recompensas, etc., caírem nessa armadilha e começar errado. Eu não sei se é um bom passo para depois ir acertando. Eu realmente não sei. Por isso que eu acho que a modinha, às vezes, ela atrapalha o uso da ferramenta. As pessoas se empolgam muito. Vamos usar, tem que usar, tá todo mundo usando. Se a gente não usar, só que elas nem prestam atenção como funciona, não prestam atenção no que elas já utilizam de padrões internos, né, de artefatos dentro da organização, porque é isso, né? Se eles já fazem todo o planejamento estratégico travado anual, budget anual, já define metas que as pessoas precisam seguir, ligados a uma avaliação de desempenho, até com ranqueamento forçado. E se faz tudo isso, como é que você entra com o OKR em caixa? Não encaixa. Né? Você tem que jogar um monte de coisa fora, e aí ninguém joga, e aí fica aquela coisa ultra distorcida. Para mim, esses dias esses dias eu também falei com uma pessoa e aí a gente estava conversando sobre esse tema, né? E aí ela falou assim, tá, mas como é que a gente, se não fizer avaliação de desempenho, se eu não usar meta, né? Como é que eu vou pagar o dinheiro para as pessoas? Como é que eu vou dar bônus para as pessoas? Eu falei, tá, mas por que você daria bônus para as pessoas? Não, como assim? Porque tem que dar bônus. Eu falei, por que tem que dar bônus? Deus quis. Por que porque Deus... não, super na melhor das intenções, a pessoa... E aí eu falei assim, tá, mas
do que as pessoas precisam que trabalham aqui com você? Você sabe do que elas precisam? Eu falei, sei. Eu falei, você já perguntou para elas do que elas precisam? Eu falei, já. Algumas. Eu falei, tá, e o que elas falaram? Elas precisam ser reconhecidas, fazer parte do grupo, e dinheiro. Eu falei, pois é, porque esse é um ponto para mim, né? O dinheiro ele é meio, cara. Assim, óbvio que as pessoas precisam de dinheiro, elas precisam comer, né? Elas precisam se locomover, elas precisam morar em algum lugar. Então, e o dinheiro viabiliza isso. Mas o ponto é que a gente se acomodou com essa história de... É muito mais fácil dar dinheiro para as pessoas, né? Então, essa ideia, ela já não é mais questionada de que as pessoas precisam receber um dinheiro como uma recompensa, e aí cria-se as metas e depois não dá para se livrar das metas, e para aferir as metas precisa da avaliação de desempenho, e aí não dá para se livrar da avaliação de desempenho. E, puta que pariu, cara. E tipo, o negócio tá todo confuso, assim, é um nível de consciência muito baixo, assim, muito baixo, onde não se questiona nada. Então é isso, você introduz uma metodologia como o OKR, pega aquele ditado lá, martelo na mão de... Como que é? Cara, para quem tem um martelo, todo parafuso é um prego. É isso aí, cara. Tipo, é exatamente isso. Assim, você pega uma metodologia dessa, você continua marretando igual você marretava antes, né? Assim, você só muda o nome, e aí começa a usar um squad também, aí o negócio. Põe um squad no meio, porque, pô, a OKR é squad, né, cara? Se for só um OKR, não dá. Que desserviço que o Spotify fez pro mundo, viu? Puta que pariu, né? Tadinho. É verdade. Pior que mas para mim o ponto principal, assim, a minha crítica com o OKR está relacionado com eu acho que isso pode, pensando no que eu considero ideal, tá? Para uma organização evolutiva, TIL, OKR para mim é a melhor solução? Acho que não. Acho que tem outras formas. Porque eu acho que o OKR ele cria uma distração, um foco no futuro, que é desnecessário. Eu acho que faz com que as pessoas percam a capacidade de perceber o ambiente e responder ao que está acontecendo. É um foco excessivo no futuro. É isso que eu vejo, assim. Cria essa distração, porque cria essa ansiedade de precisamos estar colaborando com qualquer área, todo mundo tem que estar alinhado na organização, que é uma coisa artificial, eu acho. Mas pensando numa empresa hierárquica tradicional, pô, ótimo, o OKR é um super avanço, né? Então, é isso que eu quis dizer no começo da nossa conversa, Davi, quando eu falei pelo menos umas 2 vezes na questão de uma estrutura rígida da organização. Eu concordo plenamente contigo, numa organização evolutiva, TIL, também não iria por esse caminho, entende? Mas eu enxergo valor nesse passo que está sendo dado, de alguma forma, entende? Então, e eu não gosto de desclassificar uma coisa só porque tem muita gente usando. Então, fala assim, tem muita gente usando, é modinha, então descarta. Por mais que muita gente possa estar usando errado, sabe? Porque não funciona, porque a coisa não funciona ou porque as pessoas estão usando errado, né? Então, essa avaliação eu costumo tentar fazer de tudo. Talvez seja purismo, tentar ser purista demais, né? O que é a coisa? A teoria, né? Ou a prática das organizações, né? Mas, e é um ritual, cara. É um ritual, cara. O lance, no fundo, assim, as pessoas elas estão pedindo alinhamento, cara. Exato. Coerência, elas estão, tipo, caceta, não aguento fazer um troço aqui e o maluco do lado falar o oposto, entendeu? Qual que é a prioridade? Que sentido que fazem as coisas? No final das contas, eu acho que o que as pessoas estão pedindo é isso, assim, para ter um pouco mais de coerência no dia a dia delas, assim. Eu acho que clareza. Nesse sentido, eu acho que é uma busca legítima pra caralho, né? Não sei se é a melhor fórmula ou se esse jeito é bem executado, né? Acho que esse é o ponto também que a gente falou. Então pode não ser o ideal, e é um ideal que não é bem executado, mas com uma busca legítima, uma equitação mega legítima. Então, assim... o que a gente poderia sugerir para organizações alternativas ao OKRs? Que ter benefícios semelhantes. Um quadro de missão na parede. Não. Vamos sugerir, todos os que estiverem vendo, queimem os seus quadros de missão e valor. Façam isso, queimem agora. Saiam daqui. Manda uma foto. Enquanto estão assistindo isso, ponham fogo. Não. Dá para deixar esse frame subliminar, Rod, assim, eu fazendo assim, ó? Dá para criar isso, um bumerangue. Cria um bumerangue Todo disso. mundo que assistir vai sair com um comando mental, assim, né?
Tudo bem. O que o Davi colocou, né, de alternativa para OKR, uma estratégia even over, onde você define aquilo que é mais importante, que é outra coisa que é muito importante ainda, mas mesmo assim aquilo ainda é um pouco mais importante. Como é que é a tradução do even over, Davi, que você fazia mesmo? É até mesmo... Estratégia bimodal. Estratégia bimodal. Não, mas é a tradução do termo em inglês. Eu acho que eu uso mais que, mas acho que a questão é a seguinte, dizer que algo é prioritário é muito pobre, porque na prática você precisa facilitar as escolhas, né, diárias das pessoas. Né? É prioritário sobre o quê? Né? Então, se você pré-conceber essa decisão de escolha, se você colocar, se você se deparar se você tiver em dúvida entre focar seus esforços em projetos, em campanhas de marketing que vão aumentar a aquisição de clientes, ou melhorar as features do produto para aumentar o engajamento, escolha o engajamento, por exemplo. Então, se você pré-definir essas escolhas para as pessoas, fica muito mais fácil. Agora, você dizer que isso é importante, ou que é prioritário sobre qualquer outra coisa, não faz sentido. Quem faz isso, Davi? Alguém na organização fala, entre aquisição e retenção, a prioridade é aquisição, por exemplo. Tá? Então, aí beleza, o departamento de aquisição, a área de aquisição vai falar, tá bom, dentro de aquisição, entre o cliente adquirir novos serviços ou fazer upselling, a prioridade é upselling. Tá bom. E aí as próprias pessoas vão falar, ok, então, dentre as minhas atividades, para contribuir com a prioridade que é upselling, eu vou priorizar isso em detrimento àquilo. Isso, para mim, é diferente do que alguém chegar para mim e falar, você, entre fazer a atividade A e a atividade B, você deve fazer a atividade B. Se chegar nesse ponto, para mim é onde mata a coisa da autonomia, entendeu? Microgerencia demais. Tem várias granularidades que você pode fazer essa estratégia do even over, né? Você pode definir no nível macro, como você falou, você pode chegar no nível da tarefa. Acho que realmente o nível da tarefa é super prejudicial. Isso aí que o Davi falou da galera que fala, você devia priorizar tudo, né? Tudo é prioridade e tal. Eu acho que assim, é tão autoritário quanto, só que é ainda mais infantil, porque é infantil. É não querer lidar com renúncia, né, cara? É não querer. Exato. Só que a escolha implica uma renúncia. Se você que não quer ter renúncia, não quer ter escolha. Sim. Cresce, né, velho? É a dificuldade de falar ou não, né? Sim. E o que mais teria para alternativas? Além de especificar prioridades, usar o even over, né, para o OKR, o que vocês veem mais de alternativas? Eu acho que tem alternativas que deixam o campo de possibilidades mais aberto ainda, né? Acho que o even over tem prioridades, mas você pode ter uma abordagem mais aberta, por exemplo, se você está explorando mais ainda alternativas para o seu modelo de negócios e tal, você, por exemplo, só nomear diferentes futuros. Né? Então, nomear futuros é uma maneira de você facilitar o diálogo e a comunicação sobre questões mais estratégicas dentro da organização. Porque vamos supor, então você não consegue prever o futuro porque é muito incerto, é muito vulca. Então você cria uma conversa dentro da organização para nomear quais são os cenários futuros possíveis que a organização pode estar indo nos próximos 2, 3 meses. O fato de você nomear não significa que você está escolhendo um caminho ou outro. Você simplesmente está facilitando a comunicação depois dessa conversa. Depois dessa conversa, de uma maneira mais rápida, você vai poder dizer para alguém, olha, pelo que eu estou vendo aqui, de acordo com métricas, indicadores X, Y, Z, a gente está caminhando para esse cenário, que a gente já conversou. Só que agora você só nomeia ele e facilita a comunicação. Então, você deixa o campo de possibilidades aberto e em algum momento você pode priorizar, né? Você pode dizer, olha, a gente está caminhando para o cenário A, que a gente tinha conversado, então realmente é importante que a gente priorize ações ou estratégias Y, Z, X, né? Por conta desse cenário. Então, eu acho que já deu o nosso tempo aqui. Vamos finalizar? Ok. Últimas palavras, de cada um que quiser trazer aí essa última palavra. Acho que eu tenho uma aqui que assim, a gente falou pra caralho, mas a gente usa OKR na Target Hill, tá? Só pra falar. Mentira.
pode olhar no nosso drive público lá, tem os OKR de cada um aí. Tem um link no meu e-mail. Só que não. Na minha assinatura de e-mail. Na sua assinatura de e-mail, Deus OKR. Isso é comum em algumas organizações que implementam o OKR. Tamanha noia, né? Não, cara, assim, ó, não, falando sério agora, assim, minha conclusão, assim, eu acho que essa coisa não só do OKR como da meta, ela é assim, esse viés de tentar controlar as coisas, que se expressa no OKR e na meta, acho que é um troço mais profundo, assim, sabe, cara? É uma coisa que a gente, como humanidade, né, precisa aprender a lidar com essa coisa do controle, da previsibilidade das coisas. Então, eu acho pouco provável que seja uma metodologia que vá resolver isso, né? Eu acho que é muito mais um exercício constante de tomar consciência de como a gente se organiza, né, em grupos e tal, que vai ajudar a gente a desenvolver estratégias e formas menos controladoras, menos apegadas ao resultado futuro, tal. Eu acho que é pedir demais querer que uma metodologia cagada pelo Vale do Silício resolva o troço, assim, entendeu? Então, nesse sentido, minha conclusão é que é pedir demais, assim. Acho que o troço a gente precisa sujar mais a mão, sabe, assim, para começar a expandir um pouco a consciência nesse sentido. Nas minhas últimas palavras, usando um pouco do que o Barão disse aí, concordo com ele, mas eu também acho que a gente evolui dando pequenos passos, né? Então, eu acredito que, assim, é uma iniciativa, é algo que surgiu para querer melhorar uma situação que estava pior antes, que as organizações viam, de certa maneira, como pior, e estão dando um passo, e com certeza não é uma metodologia que vai salvar, resolver todo esse problema que nós temos com foco no futuro, mas eu vejo como um passo, e amanhã vai vir um outro, e depois o outro, e assim a gente vai evoluindo como sociedade. Meus comentários finais. Eu acho que é um passo, sim, interessante, mas ao mesmo tempo, por ele estar, é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, por ele estar muito próximo ainda do conceito de meta, na minha visão, ele pode perder por associação, né? Então, eu tenho receio, e eu tenho visto também isso acontecer, que ele continue sendo usado, vire só um nome novo para uma coisa velha, né? Então, continue sendo usado como uma meta, no final é algo só para satisfazer um fetiche de gestor, né? De controle, né? De querer ter uma desculpa para não falar sobre as coisas difíceis, né? Então, eu gosto, mas ao mesmo tempo tenho esse receio de estar muito próximo ainda do conceito de metas. Eu acho que tem formas mais interessantes para resolver o problema que eu quero pretender resolver. Eu me sinto super contemplado aí com a fala de vocês três. Eu acho que, enfim, o que está aí é uma oportunidade e é uma armadilha ao mesmo tempo. Eu acho que tem que ir muito além do OKR, como o Barão disse. Enfim, eu acho que é só o começo aí de um processo de repensar como as organizações funcionam e como a gente consegue entregar valor e expressar um propósito de uma maneira que não cause disfuncionalidades, doenças mais diversas, etc. Mas é isso aí, gente. Foi um prazer. Qual que é o próximo episódio, Rodrigo? O próximo episódio, o tema, nós não estamos definidos ainda, porque... É responsivo, porque aqui é um programa responsivo, sacou? Eu acho que vai surgir na hora. Surgir um tema, né? Então você... trabalha com temas emergentes aqui. Temas emergentes. Coloca no comentário um tema aí, pode ser sobre qualquer coisa, cultura popular brasileira, música, enfim, qualquer coisa, a gente conversa aqui. Eu achei que a gente fosse chutar muito mais o balde aqui do OKR. Achou que ia ser pior, né? Eu achei que a gente pegou super leve, na real. Mas ele escolheu, a escolha foi de um tema safe, né? Na próxima a gente vai falar sobre outra coisa, que eu vou preparar. Maravilha, pessoal. Valeu.